A água regula funções como a temperatura corporal, funcionamento do sistema circulatório, mas em excesso ou muito ácida pode fazer mal. O acupunturista Márcio De Luna vai falar sobre os riscos do consumo de água de baixa qualidade e também explicar o que é essa água ultra-alcalina. Uma outra questão. Você falou em hidratar e você vai falar da água, vou aproveitar esse gancho. Essa água ultra-alcalina quer dizer exatamente o quê? Bom, ultra-alcalina que significa que ela tem um pH acima de 7. pH é uma medida de acidez. Então toda a água que a gente bebe, seja mineral ou seja de bica, ela tem uma acidez, um grau de acidez. A água da nossa bica, ela é extremamente ácida. A maioria das águas minerais no Brasil são todas elas abaixo de 7 ou raríssimas têm um pouquinho grau acima de 7. Então o que acontece? O nosso pH sanguíneo... Na acidez. De acidez. pH é uma medida de acidez. Seja do que bebemos ou do que comemos, ou dos nossos líquidos corporais. O que acontece é que o pH do nosso sangue, ele gira em torno de 7,35, 7,45. O venoso 7,35, o arterial 7,45. Então essa é uma medida de equilíbrio, de saúde. Tudo que nós fizermos, consumirmos, bebermos, abaixo disso, o corpo vai ter um trabalho dobrado. Nós temos, em verdade, um sistema chamado sistema tampão, que é um sistema que equilibra esses abusos que nós cometemos ou essas incongruências que nós fazemos na nossa comida ou na nossa bebida. Mas a que preço esse sistema paga, né? E esse sistema é o rim. O rim é o sistema que controla o equilíbrio hidroeletrolítico, quer dizer, o equilíbrio da água e dos sais minerais. E não é coincidência que no Brasil há uma explosão de doença renal crônica, como no mundo também. Porque não é privilégio só nosso que a água que a gente consome é uma água ácida. Isso no mundo todo. Porque a água é tratada. E ela é tratada com metais pesados, que é um outro problema. Aqui a SEDAI usa muito sulfato de alumínio. Então esse metal ele é incrustante, ele não sai do nosso corpo. Ele só se deposita. E os outros também, outros metais pesados. Então, toda vez que nós consumirmos alimentos, por exemplo, que são ácidos, como as carnes, as frituras, os refrigerantes, a gente eleva o pH do nosso corpo, ou melhor, abaixa, né, fica ácido. E ao ficar ácido, o nosso sistema tampão tem que entrar em ação. Então, toda hora isso está acontecendo. Porque, com exceção dos vegetarianos, que têm já uma alimentação mais alcalina, todos nós cometemos alguns abusos. Só que isso, ao longo dos anos, vai fazendo uma sobrecarga no corpo, um desgaste precoce, e isso vai predispondo o corpo a doenças degenerativas, a problemas dispépticos funcionais, quer dizer, por exemplo, você tem má digestão. O remédio que mais vende no mundo é o remédio para digestão. O primeiro é para depressão e o segundo é para estômago. Então não é do nada que nós temos esses problemas crônicos na nossa saúde. E como especialista de acupuntura, eu sempre tive atento a esse tipo de problema. Porque o órgão principal na medicina chinesa são os rins. E os chineses sempre deram muito valor à qualidade da água e da comida e sempre chamaram a atenção. Eles não falavam naquela época do pH, porque não tinha essa expressão, mas eles sempre enfatizaram a questão da sobrecarga do rim. E sempre disseram que com a idade, com o tempo, o rim se desgasta. E é uma coisa real hoje. Hoje a gente sabe que depois dos 50 anos a gente perde 1% de néfrons, que é a unidade funcional do rim, por ano. Então isso é uma coisa significativa. Se você já sabe que vai perder naturalmente 1% de néfrons a cada ano, depois de 50 anos, e você ainda consome muita água ácida, porque se decanta muito, se fala muito que nós temos que beber 2 litros de água. Mas que água é essa? A água da bica é uma água ácida. As águas minerais todas que nós encontramos no supermercado são todas elas ácidas. Então você já está sobrecarregando, além da tua alimentação carnívora, das frituras, de tudo que nós fazemos errado, ainda sobrecarregamos com águas ácidas. E a gente paga um preço, o organismo paga um preço. Então, um dos motivos... Quem apresenta a conta é o rim. É um dos órgãos, né? Eu morro de medo de coisa do rim, porque o rim, sempre quando as pessoas vão morrer, os rins param, né? Então o rim é uma coisa que a gente não dá muita importância. Não, mas ele é extremo.
Né? Mas, eu estou te falando que a não, medicina sim, chinesa, o órgão mais importante para a medicina pro chinesa, chinês é o mas rim. aqui a gente não pensa tanto no rim, só No pensa Ocidente é o coração, né? Mas no coração, chinês no são os colesterol. rins. E ninguém liga muito para os rins. E os rins são fundamentais. São fundamentais. Agora, não é só o rim que a acidez da água compromete. Ela compromete a tua glicemia, a tua glicose, ela predispõe você a diabetes. Ela gera endurecimento dos vasos, ela piora a elasticidade da vesícula biliar, ela predispõe você a ácido úrico, a cálculos renais. Então, uma água alcalina é uma água que é acima de 7. Agora, uma água ultra alcalina, extremamente alcalina, é uma água que é acima de 8,5. No Brasil, e são águas raras no mundo, né? E no Brasil, qual é a Nós nossa temos, água? você não consegue colocar, você não tem no supermercado, as grandes cadeias de águas minerais não deixam essas águas entrarem. Mas essas águas que a são gente consome, recém-descobertas. todas elas têm mais? Quanto elas têm? 9,5, 9,97, 10, 8,9, são todas ultra-alcalinas, acima de 8,5. Você não tem no mercado carioca, nem nos outros estados que eu pude visitar, isso. Uma coisa muito interessante. Até nos Estados Unidos, que eu estive recentemente fazendo um curso de acupuntura no retardamento do envelhecimento, com eletroacupuntura, eu sempre vou no supermercado para procurar, eu estudo vinho e águas. Lá, a água mais alcalina que eu encontrei tinha 8,8. E isso me motivou a voltar para cá, me perguntando, será que no Brasil a gente não tem isso? E aí comecei a pesquisar e vi que tem pequenos produtores que não conseguem projeção no sul e no sudeste do Brasil, produzindo águas em pequena escala, águas de excelente qualidade, águas ultra-alcalinas. Então essa é a água que a gente deve beber. E não tem nada, a gente não pode fazer nada com a água que a gente recebe em casa, que a gente já compra um filtro, sim. que Boa tem pergunta. não sei o que lá. Pode sim. Não dá pra gente fazer alguma coisa com ela? Pode pra sim, ficar mas essas águas naturais, essas águas minerais, elas já vêm equilibradas da natureza. A gente pode tamponar assim. Se é a gente pode alcalinizar assim. Uma produção pequena, não é? É uma produção pequena. As grandes mas eles empresas podem multinacionais. São 7 produtores. Sim, mas as multinacionais já tomaram esse mercado. Não Os supermercados. Hoje você só consegue comprar por telefone. É de multinacional. Você consegue comprar por marketing direto, por telefone. Por telefone. Você pode sim, você pode. Essa pergunta sua é muito boa. Você pode fazer um quebra-galho, que é você tamponar a água com bicarbonato de sódio. Como assim? Eu trouxe até um artigo científico mostrando, eu trouxe alguns artigos mostrando que realmente é uma terapêutica tão impactante e tão simples e tão barata que a gente custa acreditar. A gente custa acreditar. Vamos aprender, né? Como é que faz isso? Você, veja bem, eu não estou dando receita para todo mundo, mas é uma forma de você tamponar, de você alcalinizar a sua água ácida. É você colocar uma colherinha de chá rasa. Eu fiz esse cálculo cuidadosamente, porque a pesquisa mostra que é 25 milimols por litro. Você tem que converter isso para grama por decilitro e depois para litro. Então é uma equação complicada. Eu tive o trabalho de fazer isso. Uma colher de chá rasa. Dá uma colher de chá rasa para 1 litro. Ou seja, se quiser ser mais preciso, é 4,5 gramas por litro. 4,5 gramas por litro. A nossa garrafa PET geralmente é um litro e meio. Então você pode botar uma colherzinha de chá um pouco mais gordinha, não precisa ser tão rasa. Tá. Então isso você já faz uma alcalinização. E a gente percebe no gosto? Percebe sim. Quando você faz assim, você percebe. Quando você toma água mineral alcalina, ultra-alcalina, você não percebe tanto. Então, porque a natureza é sábia. Se você comparar a água que você consome em casa com essa água que levou uma colher rasa ou mais gordinha, ela tem um gosto de bicarbonato. Essa água alcalinizada artificialmente por você. Vai descobrir que tem uma diferença. Ah, sim, claro. Você tem um gostinho diferente. Eu entrevistei uma vez Pode falar, mas você queria falar? Queria perguntar. As águas alcalinas são de países vulcânicos, por exemplo? Estou perguntando por exemplo, nessa viagem que eu fiz... Na Itália, a água italiana, ela cria crostas de cálcio
nas panelas, ela entope os filtros. São as águas duras. Mas essas águas não são as melhores. As águas ricas em cálcio não são as melhores. Não? Não. As melhores são as que são em baixo teor de cálcio e alta alcalinidade. E que o que confere a alcalinidade da água, toda garrafa que você comprar, você olha atrás, água mineral tem lá composição química e características físico-químicas. O brasileiro não sabe comprar água mineral. Ele não olha isso. Ele precisa olhar isso. Ele precisa comprar água, ele acha que toda água é igual e desde que seja barata. Não, ele precisa olhar a água atrás e ver o pH, característica físico-química. O que for abaixo de 7 é ácido. Essa água não interessa. A água que mais vende no Rio de Janeiro é uma água que ela é discretamente alcalina, verdade seja dita, mas ela é rica em bário. Bário é metal pesado, é um metal que incrusta, endurece. E ela tem quanto é ruim para musculatura. Ela é menos 7? Essa água que você falou que é a melhor. É a mais vendida no Rio de Janeiro. Tá, mas ela é... Não, ela é 7,98. Agora, então, por exemplo... Tem que olhar atrás o pH. No rótulo famosa, tem que olhar o pH. Se sempre, você quiser discutir a água, sempre tem que olhar o pH. O brasileiro tem que aprender a comprar água mineral e olhar o pH. Eu entrevistei um senhor bem idoso, e eu vou esquecer o nome dele, Essa eu trouxe porque também... Você. Obrigado. Essa é a boa. E essa pode ser para os convidados essa também, é boa. Se eles quiserem. Essa é a boa. Essa é uma das 7 boas. É uma das 7 boas. Essa aqui depois Obrigado. que os outros Deixa eu te contar. provar. Esse médico, esse senhor geriatra, se não me falha a memória, falou que a gente não sabia comprar água porque a gente não pensava no manganês. Não é verdade. Que o manganês é muito importante para a um memória, para o elemento. próprio Eu faço exame de cabelo, eu envelhecimento. faço aquele hair test, você conhece, eu já vim aqui falar sobre isso. Eu faço o hair test desde 93. É aquele exame que você detecta todos os metal metais pesado. na sua- Ele é gold standard. Ele é padrão ouro para detecção de intoxicação por metal pesado. Você pode até questionar os outros, se você não sabe interpretar, você começa a falar algumas besteiras, mas ele serve para os outros oligominerais também. Então você não tem que ter só manganês. Manganês é um mineral que faz parte de uma molécula que é superóxido de dismutase, que é antioxidante. Mas você tem que ter zinco, você tem que Mas ter então outras faz coisas. sentido que o manganês ajuda a retardar o envelhecimento. Ajuda porque ele faz parte da molécula superóxido de dismutase, que é um dos sistemas endógenos antioxidantes que nós temos. Mas nós temos que olhar outras variáveis. O que a escritora Colasanti falou é verdade. Se a água tiver muito cálcio, ela vai atrapalhar, porque ela vai endurecer também. Você vai atrapalhar o tratamento da hipertensão, por exemplo. Essa aqui não tem problema com questão hipertensiva, ela ajuda, ela é diurética, ela joga sódio para fora. Ela não retém líquido, ela não edemacia. É incrível, quem faz atividade física, ela tira a fadiga muscular. Se você faz atividade física, se você corre, se você faz uma musculação, beba essa água que você vai ver que você vai cansar menos. E detalhe, você vai urinar mais. Ela urina mesmo, eu já fiz a experiência. Peguei 1 litro de água comum, normal que a gente compra no supermercado, e 1 litro dessa. Essa a gente urina 3 vezes mais. É impressionante. Mas essa não é por uma ação aí, sei lá de quem, ela não é vendida no supermercado. Tem questões mercadológicas, você só consegue comprar pelo representante no Rio de Janeiro, que é exclusivo por telefone. Agora, por exemplo, a importada, que a gente pensa assim, a Perrier da França é maravilhosa. A Perrier tem 5,5, é ácida. Tem uma portuguesa aqui que é um absurdo. Você falou que a nossa tem 7,9. Hã? Você não falou que a nossa tem 7,9? Sim, a que mais vende no Rio a mais de Janeiro, vendida, se mais essa famosa. tem 5, a Perrier é por melhor. exemplo, não, ao contrário. Tudo abaixo de 7 é ácido, tem que ter acima de 7. Então, por exemplo, a Perrier tem... É o contrário do azeite, então, exatamente. Tem que ser a Perrier, por menos exemplo, 0,2, né? A Perrier, por exemplo, é 5,5, é ácida. Tem uma aqui portuguesa que é salgada. É uma água que causa hipertensão, não podia ser vendida. A Anvisa tinha que tirar isso do mercado. Não presta essa água. A Evian, por exemplo, tem 7,2, está ali, ó, no limite. Um pouquinho abaixo do nosso sangue, que é 7,35. O que está no limite é o preço dela. Sim. Faz um mal. Tem vários, né? Mas O preço dela faz um mal horrível. Pois é importante o consumidor saber que ele tem que olhar o pH. E essas águas, mesmo que a pessoa olhasse o pH e tivesse mais de 8, né? Mais de 7. Mais de 7 é alcalina. É bom. Ultra é bom. Ultra Mais de alcalina. 7 é bom. Mais que 7 de é bom. 8 é melhor. O sangue é 7,35, 7,45. Então você tem que ter nessa faixa uma água para ficar 0 a 0. Agora, se você quer contrabalançar
Todos os abusos que você faz, fritura, batata frita, chopp, vinho é ácido. Tanto é que essa é a melhor água para você neutralizar. Quando você está na degustação, o pessoal usa água ácida. Ou então fala-se assim, vou limpar a boca com azeite e com pão, que é para neutralizar. Né? Mas o que melhor neutraliza é uma água ultraalcalina. Eles não entendem nada de bioquímica, eles não sabem o que estão falando. Então, o vinho é ácido. Você quer passar de um vinho para o outro, você tem que alcalinizar, você tem que zerar. Né? Então, ultraalcalina é tudo acima de 8,5. 8,5 para 5 é ultraalcalina. É extremamente alcalina. O ideal, então, é acima de 8,5. Porque a gente está sempre tendo Agora, um déficit, essa água você entende? de Sempre tomando coisa errada. 8,5 em diante é muito mais cara que a outra água? Essa água aqui custa, de 1,5 litro, custa R$5. Então é mais cara que a outra. É, mais caro. O dobro, mais do dobro. É, mas vale a pena. Não estou dizendo que não vale a pena. Eu acho que só vale ver a o pena. tamanho do alcance disso, né? Não, Quantas porque- pessoas Quantas poderiam pessoas usar? podem tomar? É. Ok, mas Porque se até no puder... esporte, o esporte, mas os esportistas não conhecem. Mas esse golpe do bicarbonato, Isso essa é técnica, vamos chamar assim, que eu chamei de golpe, truque. não, esse truque. É uma ajuda que eu é estou melhor. dando, mas as pessoas têm que ter uma certa ressalva, porque isso é um cálculo mais ou menos. Né? Então você nunca acerta o pH. Para você claro. dizer qual é o pH que vai ficar, você tem que ter aquelas tirinhas que a gente compra no mercado de pH, para você medir. Ou então você tem que ter um pHmetro de bolso que você mede e dá a leitura digital. Então esse cálculo que eu fiz dá uma média de você chegar num pH 8, quase 9. Uma pergunta bem prática, melhora? O quê? Essa mistura de bicarbonato na água melhora a água que a gente vai Alcaliniza, tomar. claro. Então- O importante é alcalinizar. Então a opção é essa, diante das outras, né? Eu prefiro a da Tem que ter- natureza, porque essa você está forçando. A da natureza já vem pronta, na medida que você proporção precisa, na certa. proporção certa, exatamente. Ok. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Márcio Luna, a água então tem que ter mais Acima de 7. acima de 7. E o consumidor tem que aprender a olhar atrás nas características físico-químicas, o pH, o númerozinho que está do lado. Se tiver abaixo de 7, a água é ácida. Não é conveniente. Tem que estar acima de 7. Acima de 7. E você tem sempre que se ligar, aproveita que você vai prestar atenção na água, presta atenção no rótulo todo, porque tem cilada pra caramba, né? É verdade. Vamos ficar combinados assim. Uma boa mantra para 2015. Olhe mais os rótulos. Obrigado a vocês por terem vindo, super valeu. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.